Boa noite a cada um de vocês. É sempre um grande prazer ver todos vocês por aqui. Essa noite mais do que especial que a gente está recebendo aqui o Serginho Pancieri, uma pessoa muito querida, aluno nosso, está junto com a gente, um companheiro nessa caminhada, nessa jornada nossa aqui. O Sérgio que faz parte, né, trabalha na Rumo, né, uma empresa de logística, né, muito focada na parte ferroviária que está de verdade transformando o modal no nosso país, que é muito focado na parte de caminhões, muito focado no rodoviário, né? E está realmente transformando esse modal do nosso país, transformando o nosso país num país muito mais competitivo, porque os custos na parte ferroviária são realmente muito inferiores da parte rodoviária, e isso traz um benefício enorme para o nosso país, traz um benefício enorme para todos nós. Então, é um orgulho muito grande que a gente tem de ter o Sérgio como nosso aluno e estar aqui dividindo a nossa live de hoje, abrilhantando essa live, que vai ser mais do que especial. Então, nossa imensa gratidão. Serginho, por gentileza, se apresenta para o pessoal aí, faz as considerações iniciais. Bom, pessoal, boa noite, né? Primeiro, gratidão de estar aqui. E a gente tem, nessas últimas lives, né, que eu tenho assistido e algumas que eu tenho participado, Yoshida e André falam muito de gratidão. E a gente vai aprendendo um pouquinho disso com o tempo. Ser grato é um negócio difícil, porque muitas vezes a gente só quer reclamar das coisas, né? E, e ser grato é muito difícil. Então, na última, a gente bateu um papo e eu comecei com um versículo, um capítulo aqui. Hoje eu não vou fazer diferente. Está escrito lá assim, ó: tudo que vier à sua mão para fazer, faze com todas as forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não haverá nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, então a gente tem a oportunidade de passar esse tempo que a gente está passando aqui e fazer as coisas com dedicação, com empenho e fazer pelas pessoas, né? O processo ele vai fluir com a gente. Tinha um amigo meu que falava: ou comigo ou sem mil. Mas o que a gente vai deixar com as pessoas, né? Então, eu acho que nós vamos falar um pouco disso aí dos trilhos. Se a gente imaginar a maioria das ferrovias do Brasil ainda são bitola métrica, então a distância de um trilho para o outro é 1 metro, e algumas outras de 1,60 m. Então, você pensar uma locomotiva de 180 toneladas, equilibrada naqueles 2 trilhos ali, tem toda uma ciência, tem todo um cálculo, tem todo um projeto, né? A bitola métrica ela foi baseada na anca do cavalo inglês, né? Que é a bitola métrica inglesa. Então, se a gente pensar nisso, o equilíbrio dos trilhos, que é uma fala do tema hoje, ele é muito interessante, porque como que a gente equilibra as coisas para ter uma equipe realmente de alto desempenho, né? Muitas vezes a gente fala de equipe de alto desempenho, as pessoas pensam que todo mundo que está numa equipe de alto desempenho tem alto desempenho. Isso não é verdade. A equipe é feita de pessoas, tem altos e baixos, que têm seus anseios, têm suas vontades. Muitas vezes tem os nossos problemas que estão junto com essas vontades, com esses anseios. E eu acho que o nosso papel hoje é equilibrar isso para realmente ter uma equipe que seja segura, que seja produtiva, que tenha gente engajado e que a gente seja referência no que faz. Então, basicamente, parece simples, mas tem uma complexidade, né? Maravilha. Gratidão, Sérgio. Para variar, botando a gente para pensar, todo mundo já para refletir, com uma mensagem maravilhosa. Gratidão, coisa muito boa. Então, se preparem aí, porque hoje vem uma live mais do que especial, assim como prometido.
Yoshida, por gentileza, considerações Bom, iniciais, vai lá. primeiramente, gratidão a todos que estão aqui na live, gratidão à Pansieri, que sempre tem apoiado o nosso propósito, né? Como a frase que o Pansieri disse, né? Tudo que fazemos temos que fazer com empenho, com satisfação, com luta, né? Que é fazer, em parte é sofrer, né? E esse sofrimento, que é essa jornada que a gente vive, tem que ter significado, né? Então, eu vejo a vida como brilhar, né? Enquanto estamos brilhando, vamos inspirando mais pessoas a brilharem, né? E esse processo é um processo de manter vivo, né, o conhecimento e todo o conhecimento que nós adquirimos no caminho, poder, né, deixar para a próxima geração continuar prosperando assim como nós prosperamos, né? Então, não vou continuar, porque senão eu vou dar muito spoiler do que a gente vai conversar hoje, mas gratidão a todos, e é importante, né, mindset forte, né, nessa luta, né, técnica apurada, né, e organização para ganhar a luta, né? Então, queremos ser vencedores e começa, né, mindset, mais a técnica, mais a organização para conseguir isso, tá? Gratidão a todos, por enquanto. Gratidão, Yoshida, gratidão, Serginho. E para quem não me conhece, eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, e eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí, depois de 12 anos que a gente não se via. E junto a gente está construindo linha emocional. E que história que é essa de linha emocional, né? Misturar o que é técnico com emocional, o que é humanas com exatas. Por que a gente fez isso? Porque a gente percebe que, na nossa experiência aí, de implementação das ferramentas do Lean, a gente percebeu muito que as falhas que ocorrem normalmente são porque as pessoas são ignoradas, são deixadas de lado, simplesmente pega-se a ferramenta fria, põe na mão do pessoal e fala, se vira, vai lá implementar. E aí que dá o grande problema, porque as pessoas têm anseios, almejam galgar outros postos dentro da empresa, almejam ser mais vistas, tem ciúme, tem inveja, tem querer aparecer mais do que o outro, tem um monte de coisa, e que se a gente não consegue torear, né, não consegue aí manejar todos esses sentimentos, essas emoções, viram um verdadeiro caldeirão, e aí a tendência é realmente falhar. Então, na hora que a gente consegue juntar isso tudo, colocar tudo no mesmo grupo, juntar todas as pessoas, fazer com que esses sentimentos também ajudem, ao invés de atrapalhar a implementação, a gente tem um sucesso muito garantido. E por isso que a gente coloca isso tudo no meio, a gente une a inteligência emocional, constelação, para justamente poder adequar todos esses sentimentos a favor e não contra de qualquer projeto, principalmente da implementação das técnicas do Lean. Tá certo? Então, eu vou dividir a tela com vocês aqui para a gente começar a nossa apresentação, que hoje estamos aqui falando de construir a equipe com o trem nos trilhos, com a presença mais do que ilustre do Sérgio Pansieri, que trabalha lá na Rumo, é gerente de manutenção, operação ferrovia. Só isso, Sérgio? Só, por enquanto, só manutenção, operação e ferrovia. É isso mesmo, né? Então, tá lá o Serginho dando esse show, ajudando demais a gente aqui na nossa live de hoje. E hoje nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, a empresa que Yoshida tinha já de consultoria e treinamento, com a Aquila Transformação Humana, uma empresa de autoconhecimento, que faz transformações assim como essa que eu primeiro comecei a fazer em mim, né, não é uma empresa de emagrecimento, mas de autoconhecimento. Primeiro, o meu autoconhecimento me ajudou demais a entender os meus problemas, resolver primeiro a cabeça e conseguir me transformar, e também ajudamos aí uma série de pessoas a fazer muitas mudanças com elas mesmas. Assim, o Yoshida foi uma delas, que se livrou de algumas correntes aí, né, Yoshida? Como é que foi essa história? Eu digo que correntes pesam toneladas, e são correntes de processos mentais que a gente tem que são crenças limitantes, medo de errar e etc., que vão freando e atrapalhando o nosso progresso. Então, o Borgomoni me ajudou muito a sair dessa encruzilhada, né, desse processo negativo, com uma pergunta interessante.
você tem um propósito muito interessante, Yoshida. E estou sentindo uma coisa, assim, eu vou fazer uma pergunta. Como é que está o seu compromisso com o seu propósito? Né? Aí isso doeu, aí a reflexão foi, vai com medo mesmo e joga fora essas correntes que a gente tem muita coisa para fazer, né, Borgo? É isso aí, não dá para se limitar por medo que os outros vão falar da gente, né? Esse que é o grande ponto. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, como o Grupo Fiat, a Bosch, a Votorantim Cimentos, a Electrolux, e as duas últimas aqui, a Largo Resources, que é uma empresa canadense focada na mineração de metais para bateria, tanto automotiva quanto celulares, e o Itaú, que não precisa apresentar, mas pouca gente sabe que o Itaú tem um segmento exclusivo de melhoria contínua, que a gente fez um treinamento junto com eles lá, foi muito bacana, com muito bons resultados. E aqui na nossa apresentação, né, muitas dúvidas surgem quando precisamos construir a equipe de trabalho, né? E a principal delas sempre acaba vindo, né, aquela história, não tenho tempo, a coisa tem que estar andando, tal. Eu vou desenvolver alguém ou vou contratar alguém pronto para assumir a história e conduzir essa equipe aqui? Como que eu faço? E aí essa dúvida sempre cai na cabeça aí dos gestores, de quem está conduzindo um processo, né? E nesse momento o que acontece, né? Nesse momento parece que o tempo é inimigo, né? Corre mais rápido do que devia, e aí não podemos ficar esperando, parar e esperar tudo ficar perfeito, às mil maravilhas, para começar o trabalho. Tem que começar, porque a empresa não pode parar, né? Não dá para deixar a locomotiva parada lá, tem que começar a rodar. E aí, o que a gente faz, né? Plano de ação, PDCA e cronograma, né? Isso aí é como a gente sempre começa. E o mais importante nesse momento, né? A gente ter o equilíbrio entre sair fazendo de qualquer jeito e planejamento. Também não dá para ficar só planejando, querendo criar o mundo perfeito e perder o tempo, né? Perder o trem. Não dá para perder o trem. Tem que subir nele lá. Então, esse equilíbrio é muito importante. E tudo bem, ajustes durante e após o início. Não tem outra forma. Muitas vezes é melhor a gente começar com 60%, 70% de acuracidade, mas começar e perceber as dificuldades que vamos ter para frente, do que ficar lá planejando, tentando chegar no 100% e não sair do lugar, tá certo? E o mais importante de tudo, que esse é um paradigma que a gente precisa quebrar. Desenvolver pessoas sempre, mesmo quando a decisão foi de contratar alguém no início do projeto. Por quê? Porque se você não desenvolver, você vai ficar dependente dessa pessoa. E, além disso, no próximo projeto, você vai ter a mesma dificuldade. E se essa pessoa, porventura, for embora da empresa, aí que o negócio fica ruim de vez mesmo. Então, não tem jeito. Tem que desenvolver pessoas sempre. E mesclar na equipe, pessoas mais experientes, com novatos, aquela mescla para ter a transmissão do conhecimento também pelas pessoas, no dia a dia. Isso também é muito importante. E aí, o ponto crucial, né? Demonstrar o quanto é importante a atividade de cada membro da equipe para o todo. Porque aquela pessoa da equipe que recebe uma atividade e fala, poxa, esse cara aí me sacaneou. Com todo respeito aos estagiários, eu também já fui estagiário, até o estagiário poderia estar fazendo. Vai mandar para mim, ele está querendo me ferrar. Essa pessoa não está pertencendo ao grupo, ele está se sentindo excluído do grupo. E quando isso acontece, pior do que ele não fazer atividade, ele ainda vai jogar contra, porque isso faz parte do ser humano. Não é porque o cara é mau, porque o cara é perverso, ele está sempre jogando. Não é nada disso, faz parte do ser humano. Porque já que eu estou excluído, já que eu estou de fora do grupo, então tomara que dê errado mesmo, porque daí vão perceber que eu fiz falta para aquele grupo. Porque se eu tivesse no grupo, não teria feito nada errado, não teria acontecido isso tudo. Então, aí pior do que ele não fazer o que tem que fazer, vai jogar contra, vai jogar areia, vai torcer para dar errado, vai deixar aquelas casquinhas de banana, e isso é sempre um grande problema dentro de um grupo. Então,
depois, na sequência disso, né, entender que o sucesso do grupo tem que ser o propósito individual de cada um. O sucesso do grupo tem que ser importante para mim, não é só para a empresa, não é só para o grupo, não é só para o chefe, tem que ser importante para o indivíduo. Aí sim a coisa vai fluir. E isso que a gente tem que entender. E aí cabe aos gestores o poder do convencimento, persuasão, convencimento, mostrar, tornar importante, mostrar o quanto é importante. Isso é fundamental para o sucesso do grupo. E aí sim, construímos a equipe com plano de ação, desenvolvimento de pessoas, engajamento e propósito. E com certeza temos lá o treino trilho, vamos ter a certeza do treino trilho. E isso que é o mais importante de tudo. E aí eu pergunto para vocês se tudo isso que a gente apresentou aqui faz sentido para vocês, se isso, quais são os seus anseios aí, as suas expectativas para a live de hoje, todas as perguntas, coloca tudo aqui para mim no chat, que eu vou estar junto com vocês aqui. E eu vou lembrando que a gente está aqui na nossa semana de lives, essa semana toda, né, desde a semana passada e essa semana inteira a gente vai estar com uma série de lives sempre no mesmo horário, sempre nessa mesma sala do Zoom, o link é sempre o mesmo. Você pode vir aqui todos os dias, né, 20h59, a gente começa pontualmente a nossa live, então esteja presente que a gente vai fazer esse aquecimento para o nosso workshop no sábado, dia 18, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, um workshop totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa estar inscrito, então eu vou colocando agora para todo mundo aqui no chat, está lá o link de inscrição, para quem ainda não está inscrito, se inscrever agora, não perde mais tempo, é muito simples, clica lá, nome, e-mail, telefone, está inscrito, e a gente vai estar ali naquela bancada atrás de Yoshida, eu vou estar lá junto com ele, junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais. A gente vai fazer uma constelação familiar, vamos fazer uma indução, aí eu vou explicar direitinho por que é importante isso, a gente se trabalhar, a gente está melhor com a gente mesmo, porque a gente só transmite aquilo que tem dentro da gente. A gente não consegue transmitir coisa boa se a gente está ruim por dentro. Isso é a maior verdade. E essa explicação a gente vai fazer muito bem feita no sábado, então esteja junto com a gente, e depois a gente vai fazer mais 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra e um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo, treinamento que o Sérgio também faz parte, está junto com a gente também, é nosso aluno, então não perde mais tempo, clica lá, faz a inscrição, avisa todo mundo, lembrou daquele amigo, parente e tal, que você acha que deveria estar fazendo parte aqui também, manda para eles, chama todo mundo, que cabe todo mundo na sala, tá certo? Então, não vamos perder mais tempo, porque a live de hoje eu tenho certeza, espero que não, mas eu acho que vai estourar o tempo. Mas, então, vou passar aqui para o Yoshida dar continuidade. E vocês, qualquer pergunta, qualquer dúvida, escreve aqui no chat que eu vou trazendo para a gente discutir. Tá certo? Gratidão. Vai lá, Yoshida. Gratidão pela introdução, Borgomoni. Gratidão mais uma vez, Serginho, Pancieri. E gratidão a todos que estão presentes. Bom, quando eu entrei na Toyota, eu era eu sou engenheiro de produção pela Politécnica da USP e achava que era o maior profissional do mundo já, né? E de repente eu entrei na Toyota, comecei a ficar perdido lá dentro e por sorte, depois de 2 anos, me mandaram para um treinamento de 3 anos no Japão. E lá no treinamento do Japão era comum perguntar para o pessoal, olha, para aprender esse serviço que eu estou aprendendo aqui, né, quanto tempo demora? Meu treinamento era de 3 anos. Pessoal, a resposta padrão é, eu já estou aqui há 30 anos, estou começando a aprender. Então, nesse período, eu comecei a entender a importância do conhecimento, quanto se demora para desenvolver uma pessoa, né, com técnica apurada, com um mindset forte, ainda a organização para o trabalho fluir bem, demora um montão. Mas eu voltei, continuei arrogante, porque agora eu tenho... eu achava que tinha muito conhecimento, agora eu tenho mais ainda. Na volta, meti os pés pelas mãos, até o presidente falou, Yoshida, você está muito arrogante. Nosso pessoal aqui está se esforçando sempre e você está maltratando eles, está deixando eles para baixo, né? Você que está errado, desse jeito você não vai ensinar ninguém, ninguém vai se desenvolver aqui. Já levei uma bronca lá, né?
E daí eu comecei, tá, então entendi, tem que desenvolver as pessoas, tal, mas demora uma eternidade. Eu fui até criticado, porque, pô, Yoshida, você está tentando transformar a empresa em escola, e aqui é business, o negócio tem que acontecer, não é só a escola, aqui não é filantropia, né? Então a gente, com o tempo, e também eu fazia planejamentos, que tentava fazer o planejamento perfeito, e às vezes, como você não tem toda a informação, você põe gordura. Aí o planejamento, já no plano, já não aprova, porque o tempo era muito longo, o lead time era longo. Porque eu era, tipo, tem que ter a pessoa pronta, todas as gorduras para não falhar, né? E aí começa a ficar difícil, né, Pansieri? Você tem vivido, né, implantar as rodovias, e tem prazo para implantar, né? Tem para implantar, para dar manutenção e fazer toda a operação rodar, né? E você não tem lá 20, 30 anos para preparar essas pessoas, né, Pansieri? Então, vamos contar para o pessoal como é que é essa vida, né? Como é que é essa luta, né, com prazo limitado, com recursos limitados, tirar o máximo, né, de no sentido atingir as metas do cronograma, né, e ainda os resultados operacionais, né? Por favor, Pansieri. Assim, quando o tema, né, equipe nos trilhos, então tem um tempo que eu estou na estrada aí também, eu comecei em 89, e eu comecei como um menor aprendiz. E aí, de vez em quando, alguém pergunta assim, como é que você pensou em trabalhar com liderança? Ser um supervisor, ser um coordenador, ser um gerente? Logo nos primeiros dias eu vi e falei assim, não, esse negócio de lavar peça aqui dá muito trabalho. Lavar peça com sabão industrial, né? Sem luva naquela época, aquele negócio de limpar cabo com Nossa, tiner. Eu queimava falei assim, toda a acho que a vida do mão. meu supervisor é melhor, né? Acho que a vida do meu supervisor é melhor. A gente sempre acha que o capim do vizinho está mais verde. E eu comecei a trabalhar com a equipe, assim, a primeira equipe formal, que estava lá no contra-cheque escrito que eu era líder, foi em 96, 95, por aí. Então, foi até rápido. E a gente passa por isso, e colocar nos trilhos, naquela época, era uma oficina de beira de linha, mas que tinham 5 turnos, com 6 pessoas, e hoje eu contei essa história no meu trabalho, onde a gente estavam fazendo desenvolvimento de equipe, eu contei uma parte disso. Na época, eu queria que os caras fizessem, principalmente os eletricistas, que eu tinha vindo da elétrica, da manutenção elétrica, né? Eu queria que os caras fizessem igualzinho eu fazia. Então, e um mecânico bem experiente me chamou no canto e falou, a partir de hoje você não está fazendo mais, você já está liderando. Então, você tem que colher o resultado. Isso em 95, 96. De lá para cá, a gente vem aprimorando, né? E eu tive aula com Falcone, em 92, aprendi um pouquinho de 5S, na época de 92, 93 também. E o método e o conhecimento, eles nos estimulam a buscar, sempre. E depois a gente vai aprendendo com o tempo que o buscar é através das pessoas. A gente não consegue fazer nada sozinho, mas a gente não consegue. Mas a Andréa citou aí na introdução o método, conhecimento, o PDCA, tem que girar, tem que acompanhar, tem que ter um cronograma. Tem muita Em coisa certas para épocas, a gente pensar, estava né? montando umas locomotivas, fizemos uma fábrica dentro de locomotiva, dentro de uma oficina de manutenção, e eu ia no chassi da locomotiva e botava a data que ela ia sair. Tinha uns caras que falavam, lá o maluco lá, botando data no chassi. Entendi. Botando data no chassi. E o chassi estava lá limpinho, como se fosse uma fábrica da Toyota sem ser fábrica, era uma oficina de locomotiva comum. Então, os desafios para liderar, para fazer com que se faça, ele é complexo. E meu pai dizia o seguinte, para ter confiança, tem que comer uns 2 quilos de sal junto. E aí, eu pulando isso aí de 90 e pouco já para bem mais na frente, 2014 por aí, eu peguei uma equipe muito grande, dispersa ao longo da toda a ferrovia, que tinha gente com muita capacidade, com muita vontade, mas que eu percebia que não tinha confiança em fazer. Eles E aí tinham eu fui um medo? pouco duro. Eu Eles fui um tinham pouco duro com as medo? pessoas. Eles Tinham tinham medo, medo? Ah, entendi, entendi. tinham medo.
tinha conhecimento, tinha energia, pessoas capazes, mas eles Eu acho. tinham um pouco de medo. Então, o Então, emocional e a organização deviam estar faltando, né? Organização e emocional exatamente, juntos, jogando para baixo a isso aí, equipe, né? muitas vezes as pessoas dão sugestões, dá uma sugestão, ninguém ouve, dá duas sugestões, ninguém ouve, a pessoa passa a não sugerir mais. E aí, quando a gente começou a trabalhar com Lean, nós começamos a trabalhar com Lean dentro do formato da empresa, né? E a gente foi trabalhando isso, FMDS, construindo os planos de ação, construindo, né, as melhorias de processo, introdução do Kaizen, e isso começou a girar numa velocidade legal. Aí todo mundo foi pegando confiança e fomos desenvolvendo as pessoas, tipo assim, mas eu só consigo fazer essa atividade aqui. Se eu fizer essa e essa, não dá para fazer as duas. E à medida que a gente introduz método com as pessoas certas, gerando confiança, gerando o retorno, o feedback necessário, Usando a cabeça, né, parceiro? usando o mindset, mudando o mindset para que a gente pode fazer e fazer e fazer, e nós fomos fazendo, e processos que demoravam 60 dias para ser feito, passaram a ser feito com 30. Quando você fala lá que você foi para a Argentina lá, fez 5 mil Kaizens, 10 mil Kaizens, a gente não Sim, sim. chegou nessa expressão toda, mas a Ah, gente dos chegou 400 e poucos por cento, 420%, 400 né, e poucos parceiro? por cento. Mas a gente chegou num ponto que as pessoas acreditavam no que estavam fazendo e acreditam, né? Porque as pessoas estão aqui, elas acreditam no que estão fazendo. E para ter esse crédito, essa coisa, a gente tem que estar junto com o time. E essa construção, quando você fala de... Às vezes, tem que trazer uma peça diferente das que estão no jogo, e aí quando você traz, todo mundo fala, mas quem é aquele amarelo que chegou ali? Quem é o azul que veio? Qual que é o propósito desse azul no meio de todo mundo aqui? E Qual que é ainda o vem cantando propósito de do galo, né? amarelinho? E ainda vem cantando de galo, né? O pessoal fica melindrado, não fica, parceiro? Fica. Mas, com o tempo, isso vai se mostrando, porque se tiver trabalho, se tiver propósito, a gente vai mostrando para as pessoas que quem está ali é do bem, ela está ali para ajudar, ela está aí para construir. E eu acho que a gente inseriu, nesse período, eu inseri algumas peças diferentes do que estava no tabuleiro. Daqui a pouquinho, as peças azuis, amarelas e brancas, elas estavam todas da mesma cor. E a hora que essa cor fica igual, aí é o seguinte, aí não, nada segura. Porque as pessoas estão, Que elas têm nivelou para energia, cima, né? isso aí, tem sinergia, e não quer dizer que a gente seja melhor que ninguém, nem pior que ninguém, a gente simplesmente vai construindo um time de alta performance, e essa alta performance, ela é natural, ela não é forçada, ela não tem que ter uma estrela para ficar lá em cima, subir no pedestal, fazer discurso, brilhar mais que os outros, não. É uma questão de entendimento, isso vai se construindo com o tempo. Existe método, existe treinamento, existe conhecimento e existe cheque. Eu vou fazer uma pergunta, Pancieri. O pessoal começa a se conhecer ao ponto de, conhecendo um ao outro, consegue distribuir melhor o trabalho, aproveitando melhor as habilidades das pessoas e o que eles gostam mais de fazer? É natural. E quando você pega um líder que está jogando num time lá, no time dele, só na casinha dele, e você fala assim, mas esse mês você vai trabalhar lá na casa do outro lá. Mas o que eu vou fazer lá? Por que eu tenho que ir lá? Né? E a gente vai mesclando. Se eu tenho uma habilidade que ela precisa ser demonstrada para os outros, não tem nada melhor do que aquela pessoa ir lá treinar o outro, dizer eu vim aqui para te ajudar. E às vezes, na nossa falta de humildade, a gente não quer ser ajudado. Não, para que esse cara está aqui? Por que ele veio aqui? E aí, a gente vai construindo o time, mas isso demanda é o quilo de sal. Você não come um quilo de sal de uma vez. Tem que ir comendo um quilo de sal aos poucos, né? E essa condição, ela é muito legal, porque você vai construindo uma base sólida.
Você não faz uma casa do telhado, o piso. Primeiro a gente faz o alicerce. Né? E eu me amarro nessa questão do Lean e cruzar isso com emocional, porque as pessoas são emoção. As pessoas não são método. Mas o método, ele tem que ser introduzido, conduzido com o nosso racional da nossa mente lá, pensar por quê. O Simon Sinek fala muito lá no ciclo dourado, né? Por quê? A perguntinha por quê, ela é muito fundamental em todos os processos hoje. Por quê? Porque se a pessoa não entender o porquê e o propósito, ela vai ficar achando sempre que alguém está ali para tirá-la dali, que aquilo ali não é bom, que foi aquela parte que o André comentou. Pô, Aí eu o só cara vai faço... mandar um cara aqui na minha área? No mínimo, ele está querendo me tirar e deixar esse outro aí que o cara falou que sabe e vai vir aqui. Achando que eu E não isso sei acontece. nada, achando que eu não sei Isso não é nada. só no Japão, né, Yoshi? Não é Não, só não, no não. Japão. Esse, eu acho que nem em Marte é assim, viu, parceiro? É, e isso foi muito legal nessa fase. Isso foi muito legal nessa fase, porque eu tinha uma convicção. E eu sabia onde as pessoas podiam ir. Mas muitas vezes, talvez elas não quisessem ir. E às vezes, nessa hora que não quer ir, depende também do empurrãozinho. Fala assim, não, você tem que ir. Viu, parceiro? Isso O não... aconteceu comigo um dia que eu fui num toboágua gigante, Sim. bem grande, muito alto. E eu cheguei lá em Ah, cima e fiquei olhando assim, aquele negócio reto, né? A menina que estava atendente, ela falou assim, ou você vai descer ou você sai da fila, você está atrapalhando aqui, onde você está aí. E aí eu peguei, eu já estava lá em cima mesmo, eu disse, pronto. vai com medo mesmo, Então, né, parceiro? não foi com medo, 3 segundos sem encostar as costas no toboágua, você chega lá embaixo, né? Daquele Flash, jeito. flash. É. Então, mas isso acontece na nossa vida profissional, não tem? Alguém que chega e Sim. fala assim, vai. É porque a gente tenta Mas se não pode ser um ir sem preservar. amparar, né? Isso. A Lá gente embaixo fica tinha tem... água, um monte de pedra. Né? Mas a gente fica tentando se preservar, né? Ou, né, porque tem medo, ou porque está confortável onde eu tô, né? Então, o ser humano gosta do conforto, não gosta de ficar inseguro, né? Então, tem que tirar o conforto de vez em quando, né? Para a pessoa poder se desenvolver. Depois ela agradece, mas naquela hora, pô, tá me pressionando, né? Tá me fazendo mal, ou o outro se sente ameaçado e assim por diante, né? É um processo difícil mesmo, né, Pancieri? Na maioria das vezes, né, Yoshi, É, ninguém gosta. E no é. período, como que a gente às vezes reconhece um bom líder? Quando ele vai embora, quando vem outro. Geralmente, quando ele tá, O cara é existem muitas duro, é críticas. chato. O cara é duro, o cara é chato, ele é enjoado, é repetitivo, ele quer que faz do jeito dele, né? Sim. Né? É que Aí o quando o cara pessoal. vai embora, às vezes alguém É, percebe assim, Aí pô, faz passou um falta. cara que deixou um legado aqui. é. E eu acho que o ponto, né, Pancieri, é que com o tempo a gente tem um conhecimento, uma experiência, e a gente tenta tornar esse conhecimento universalizado, né? Ou seja, como se tornar uma cultura corporativa. Então, o pessoal que não está acostumado com isso acha que está pegando no pé, está pressionando, não sei o quê, mas a empresa como um todo, para todo mundo sobreviver, poder progredir, a empresa tem que manter o nível que ela está, e cada vez que eu melhoro o nível que eu tenho que manter é mais exigente. Ou seja, tem que ser cuidadoso no detalhe, né? Porque senão a gente deixa desandar tudo que a gente construiu até hoje, né? E o pessoal demora para entender isso, né? É isso aí. Exatamente. Exatamente assim. É, Então, e, deixa eu só fazer um intervalinho aqui, tenho que ir ler aqui, porque já teve um ah, monte de comentário aqui nesse chat. E se eu não começar a ler isso aqui, o pessoal vai me matar aqui, vai falar, pô, mas eu escrevi, você pediu, eu escrevi, você não leu. Então, deixa eu só lembrando aqui que a gente tem essa série de lives, né? A gente vai até a sexta-feira com lives todos os dias, e para aquecimento, porque no sábado a gente tem o nosso workshop em linha emocional. O workshop em linha emocional ele é totalmente gratuito, você tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa estar inscrito.
Tá aí o link para vocês. Acabei de colocar no chat mais uma vez para todo mundo aí. Opa, peraí que eu não pus para todo mundo, eu acabei colocando só para o Edmar, que ele tinha mandado mensagem particular aqui. Agora sim tá para todo mundo, agora sim tá para todo mundo aí, para vocês fazerem a inscrição. Que a gente vai estar no sábado, que próximo sábado a gente vai estar das 9 da manhã às 18 horas. Eu vou estar ali junto com o Yoshida, ali naquela bancada ali atrás dele, junto com ele, junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, mas 2 técnicas, misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra e um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Então, não perde mais tempo, clica lá, faz a inscrição, é rapidinho, e a gente vai passar esse sábado, vocês vão ver que vai passar voando, é muito bacana, bem dinâmico, tenho certeza que todo mundo vai gostar, tá certo? Então, vamos juntos. Então, deixa eu ler um pouquinho o chat aqui. O Naoki começou perguntando, o pessoal deu boa noite e tal, gratidão para todo mundo aqui que colocou. Agora, Wesley colocando aqui, sábado estaremos presentes no workshop, gratidão, Wesley, estamos juntos. O Naoki colocou aqui, gostaria de saber como posso convencer e mudar o mindset dos líderes para que eles possam desenvolver seus colaboradores da melhor forma possível. Poderia dar alguma... Naoki-san, primeira coisa é aquilo que a gente colocou na apresentação. Tem que convencer, poder de convencimento, e isso é mostrar, tornar visível para essas pessoas o quanto que isso é importante para eles mesmos. Se eles não entenderem que é importante, você vai ficar falando, dar chicotada, ficar brigando, tal. Eles podem até fazer para você parar de encher a paciência, mas na hora que você virar as costas, tchau, não vai fazer mais nada. Então, o que tem que mostrar? O quanto é importante para eles. E a técnica é fazer perceber, né, Borgo? Fazer perceber. Então, normalmente dá um exemplo lá da Toyota. Qual que é o exemplo da Toyota, né? Se a gente pegar aquele cara que fica montando conjunto roda-pneu no carro, qual que é a função desse cara? Parafusar o dia inteiro. Que serviço chato, hein? Serviço chato. Se na cabeça dele a função dele é parafusar, ele vai fazer de qualquer jeito. Ele vai fazer de qualquer jeito. Mas o que é importante? O que tem que mostrar para ele? O que deve convencer essa pessoa? Que o cliente final, quem compra o carro, pode ser ele mesmo, pode ser a mãe, o pai, família, qualquer parente, qualquer pessoa pode comprar aquele carro. E a pessoa, quando vai comprar um carro, poxa, ele junta dinheiro, boa parte da vida fica juntando dinheiro, é um sonho que ele tem comprar o carro. Aí ele compra o carro, consegue, finalmente juntou dinheiro, fez aquele sobreesforço, comprou o carro. Aí ele vai, sai com a família lá, sai com a família com o carro, de repente solta a roda e causa um acidente gravíssimo. Pode ter consequências gravíssimas. E isso é responsabilidade de quem? Daquele operador que fica lá, o dia inteiro. Se ele entender que a função dele é parafusar, ele vai fazer mais ou menos. Agora, se ele entender que a função dele é a segurança de cada pessoa que compra o carro, da pessoa e da família que compra o carro, que se esforça, que realiza o sonho de comprar um carro zero, essa pessoa entende o propósito da função dele. E aí sim, ele vai fazer porque é importante para ele. Não é porque é importante para o chefe, para a empresa, é importante para ele. Se ele não fizer direito, ele vai matar alguém, pode matar uma família. Então ele vai fazer importante por quê? Porque é importante para ele. Isso é o convencimento. Mostrar o propósito para a pessoa ser importante para ele. Aí ele vai fazer o torque direitinho, do jeito que tem que fazer, no tempo que tem que fazer, tudo bonitinho. Se não for assim, Naoki, sinto muito. E Só vai fazer para te agradar. Outra técnica é a gente ter paciência. Tem hora que dá vontade de explodir, falar, não faz, pelo amor de Deus, e diz como faz. De vez em quando tem que ir de maneira controlada, deixar errar para a pessoa perceber o impacto do erro dele também. Né? Quando pode deixar, desde que não comprometa nada a sério. Né? Cuidado com isso. Tá? Isso. Nem sempre pode deixar errar. Cuidado com isso. Isso. Aí, quando que a gente deixa errar? Quando a gente faz modelo. Não é na empresa inteira.
A gente faz um pedacinho aqui, ó. Pansieri pega lá, tem lá quantos quilômetros? 2.000 quilômetros de linha? 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros de linha. Se ele deixar errar em 1.500 quilômetros, olha o tamanho do prejuízo. Pode matar alguém. Mas se ele deixar o pessoal arriscar, fazer alguma coisa diferente em 2 quilômetros, depois ele pode replicar. Se der certo, maravilha, ele replica. Se der errado, entendeu por que der errado e nunca mais faz. Aí, junto com a confiança, que é o saco de sal, né? 1 quilo de sal, junto com a confiança, o cara pode estar lá a 1.500 quilômetros de distância do Pansieri, que ele vai ter certeza que o cara vai estar fazendo o trabalho dele direitinho. Porque está Assim que funciona. convencido, porque está convencido que é importante, né? Porque está convencido que é importante. Tá certo? Beleza, Naoki? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. O Adriano colocou aqui, já aconteceu comigo de eu trabalhar numa certa empresa onde tinha uma gestão muito medo de perder espaço, não acreditava nas ideias, aconteceu que eu dava as ideias. Exatamente o que o Pansiari falou. Deu a ideia uma vez, ninguém responde, ninguém olha. Dá a ideia a segunda vez, ninguém responde, ninguém olha, ninguém tá nem aí. Quando que você deu a ideia de novo? Nunca mais, né? Aí não tem como. É isso, Adriana. As ideias que são colocadas, não tem que, todas elas têm que ter resposta. Mesmo que seja, vamos colocar, efetivar a sua ideia daqui a 2, 3 anos. Por causa disso, disso e daquilo. Isso. Mas tem que ter resposta. E importante também é a forma que nós escutamos as sugestões, né? Ah, eu estou muito ocupado. Não dá, não. Escreve aí e deixa aí. Também não é bom, tá? É isso aí. Certo, Pansieri? É isso aí, né? Vamos que vamos. Aí o Wesley Eu colocou penso aqui, muito ó. nessa linha e tem uma questão que é o seguinte, aquele conceito, né, da andragogia e da pedagogia. Uhum. Andragogia eu vou ensinar para adulto, pedagogia eu vou ensinar para as criancinhas. Então, para a criança, tudo que você fala é uma lei, é uma verdade, ela está aprendendo, ela não tem muito discernimento. E para o adulto, a gente tem que convencer, ou que ele se convença. Então, a gente tem que colocar todas as arestas, todos os pontos. Eu trabalhei com uma equipe de via permanente que perguntava para o colaborador que troca o trilho dormente, e você chegava na frente de serviço, primeiro que a pessoa não te olhava no olho, não te olhava, sempre olhava um pouco para baixo. Segundo, você perguntava, o que você faz? O cara fala assim, eu troco trilho dormente. Ele não dava confiabilidade para a linha, ele não fazia a ferrovia ser a melhor ferrovia do mundo, ele não construía um país com modal ferroviário, avançando no modal ferroviário, não, ele trocava trilho dormente. Então, quando a pessoa não percebe a importância do que ela faz, igual o André citou ali, raramente você vai ter um cara engajado. No máximo, você vai ter um cara comprometido. Né? É isso aí. Isso eu travei um pouquinho. Vamos segurando, vamos seguindo aqui. O Wesley colocou aqui. Fala, Serginho. Travou um pouquinho. Bom, deixa eu seguir aqui. O Wesley colocou aqui, ó. Gostei da locomotiva, não pode parar. Sérgio, como você mesmo disse, complexidade dos trabalhos na via, como lidar com os anseios dessa nova geração, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso país, com tantos projetos previstos. Como transmitir a experiência para esse público sem frustrar a garotada. Ah, Wesley da velha guarda, sem frustrar a garotada. Vai lá. Não, a pergunta é boa, a pergunta Excelente. é muito boa, e o Wesley tem a resposta. Ele tem a resposta, mas ele quer que eu fale, então eu vou falar a resposta que ele daria. Depois ele vai falar se concorda ou não. Primeira coisa, treinar, qualificar, estar junto, mostrar para a pessoa que ela está ali para ser um bom profissional. Então, assim, o beabá, às vezes, do treinamento, da qualificação, da boa vontade que a gente tem com os novos,
e os novos, a gente tem que ter uma dedicação importante com eles, e o Wesley sabe disso, é a gente ensinar, e depois entender se aquela pessoa tem aptidão para aquilo ou não. Porque se não tiver uma aptidão também não tem jeito, né? Mas nós teremos um boom ferroviário se tudo correr bem nos próximos 5 anos. E esse boom ferroviário vai precisar de muita gente. E muitos de nós temos que ter um compromisso hoje com o Brasil. Isso que Yoshida e André estão fazendo é um compromisso com o Brasil. Por que a gente está aqui 1h10 da noite? Por que nós estamos todo mundo junto aqui? Além do compromisso de trabalhar, de ganhar o nosso pão de cada dia, nós temos que ter um compromisso com o país. E para a gente mudar o modal ferroviário de 26% para 40% em 8, 7, 10 anos, nós vamos ter que nos dedicar um pouco mais do que a gente se dedica hoje, fora das 8 horas, ou das 10, ou das 12, que a gente está dentro da empresa. Isso aqui é um exemplo disso. Importantíssimo, se uma pessoa estiver aqui hoje e ela importantíssimo entender desenvolver isso, todos, né, Pansieri? porque se a gente desenvolve no método, busca conhecimento, treina, qualifica, e a pessoa entende o propósito, hoje, nós não tínhamos o Google para estudar, eu vou lá e pergunto qualquer coisa, só Google, me ajuda aqui. Depois é só refinar, é só ir lá e botar a mão na massa e ajustar a regra. Então, a gente tem muito mais informação hoje do que a gente tinha, mas nós temos, em alguns aspectos, menos conhecimento. Então, como que a gente vai transformar informação em conhecimento e, além disso, querer que essa turma faça? Então, é o mindset, né, Pansieri? A técnica está lá no livro, está lá escrita, né? Mas eu tenho que aprender com o corpo, né? Tenho que praticar, né? Senão não vai se tornar um conhecimento que eu tenho firmeza de continuar praticando, né? E aí, eu acho que a vida inteira a gente fez isso. Principalmente, isso eu vejo muito essa característica de quem veio da base, de quem treinou, de quem praticou, para depois poder ensinar, para depois replicar isso. Quando a pessoa chega na empresa num nível mais alto, ela não teve o tempo de desenvolver toda essa cadeia, então ela vai ser um gestor mais de indicadores, ela pode ser muito focada em pessoas, mas ela não detém, às vezes, um conhecimento técnico profundo para fazer com que isso ocorra. Então, isso não é problema, não é defeito nenhum, e nós não estamos aqui para criticar quem conseguiu fazer uma boa engenharia e já começar lá como analista, engenheiro e gerente, né? Mas esse pedigree de fazer, de estar com a mão na massa, de ensinar as pessoas, e alguém nos ensinou. Eu tenho um caso bem clássico. Um dia, um maquinista, eu era supervisor de maquinista, o maquinista chegou e falou assim: eu não quero esse aluno mais, não. Esse aluno não vai dar certo. Eu falei: quanto tempo o aluno está com você? Ele falou: tem 4 meses, esse aluno não vai dar certo. E antes de eu ser de maquinista, eu era de oficina, né? E quando eu era da oficina, eu ajudava os maquinistas a treinar, na parte lá de oficina. E eu sabia quanto tempo ele gastou para virar maquinista. E eu cheguei para ele e falei assim: quando você foi passar para maquinista, quanto tempo você gastou? Aí ele pensou, eu falei: 9 meses, foi uma gestação. Sua formação foi uma gestação. Falei para ele. E quanto tempo o rapaz está com você mesmo? Ele falou: 4 meses. Ele falou: não, Sérgio, pode deixar que eu vou acabar de treinar ele. Virou as costas, foi embora e formou o cara. E a lógica é assim, né? Quem tem a responsabilidade, né, e quer ensinar de verdade, né, tem que pensar 1000 coisas para conseguir. Desistir porque a pessoa tem dificuldade ou porque o que eu falo ele não entende propósito, não sei o quê. Pelo menos na Toyota, o pessoal falava que se o aluno é ruim, o professor é ruim. Não tem aluno porque ruim. Porque ele não está se esforçando ao ponto de conseguir fazer o aluno entender, né? É isso aí. Eu tenho uma outra visão disso, seguinte: às vezes o professor não é ruim, o aluno tem um tempo diferente. Mas todas as pessoas que têm um tempo longo de aprendizado, eles são cumpridores fiel da atividade com segurança.
quando ele aprende a fazer com segurança e vai viver 50 anos ali fazendo bem feito. Eu tenho alguns exemplos disso, se eu ficar aqui, eu fico a noite inteira falando. Então, alguns exemplos disso. E às vezes, né, Pansieri, a pessoa só faz aquilo, tem gente que fica criticando, né? Mas o importante é que ele faz aquilo com todo o empenho, né, e responsabilidade possível. Isso que importa, né? Se o cara faz 10 coisas mal feitas, é melhor fazer uma bem feita. Bem né, feito. Pansieri? E aí, a gente já partindo para uma nova fase, né? Quando eu estou tendo oportunidade aqui de trabalhar numa ferrovia que começando do zero. Eu já falei isso algumas vezes também. Então, essa questão de trazer pessoas de fora, aqui ela é mais comum nesse momento que nós estamos passando. Então, várias pessoas, de vários pontos do país estão aqui com a gente. E daqui a pouco vai ter pessoas novas chegando para treinar, vai mesclando o time, e vamos formando um time, e a responsabilidade, ela é muito grande do trem realmente estar no trilho. Para o trem estar no trilho, não depende só da locomotiva, do vagão. Depende das pessoas. Não adianta eu ter o melhor ativo. Essas fotos dessas locomotivas que estão aí atrás, aí na foto, são as melhores locomotivas do país. Mas Nós temos 98% de disponibilidade dessa frota hoje, 98% de disponibilidade. Então, não adianta ter a melhor disponibilidade de frota. Como que essa disponibilidade é conseguida? Através das pessoas. Essa linha ali foi feita por quem? Foi feita pelas pessoas. O trilho... Para operar o trem, vão operar com quem? Com as pessoas. Mas nós temos o trip, que o trem opera sozinho. Ele opera, o trem automático, é o trem autônomo, ele opera sozinho. Mas nós estamos lá junto, porque se a máquina não der conta, nós vamos dar conta. Então, assim, tudo para estar nos trilhos e depende das pessoas. Então, essa formatação é um negócio muito interessante, porque é uma oportunidade. Muitas vezes a gente fala assim, mas é muito melhor pegar um lugar que está pronto, eu vou lá, só tomo conta daquilo ali, tomo conta desse boteco aqui, acabou. E outra coisa assim, mas vamos fazer um boteco novo, a casa nova, a ferrovia nova, um mundo novo. E se a gente colocar assinatura, nós queremos colocar assinatura numa coisa boa, ou nós queremos colocar assinatura numa coisa ruim? Que todo mundo vai criticar depois, né, Pansieri? De jeito nenhum, isso ninguém quer, né? Isso ninguém quer. Mas deixa eu ler mais um pouquinho o chat aqui, senão o pessoal vai ficar bravo comigo aqui, ó. O Edson colocando aqui, ó, hoje eu tenho uma equipe de jovens, né? O mais velho tem 23 anos, um time de compradores. Hoje eles estão bem negativos. Como trabalhar com isso com os jovens? Edson, é propósito, tá? É aquilo que a gente colocou, tem que ser importante para eles, tem que mostrar o quanto que aquilo é importante para eles, o quanto a atividade deles é importante para o todo, mostrar isso, convencer isso, e as pessoas vão se engajar. Se não se engajar, aí tem que procurar o que é o propósito de vida deles, aí eles têm que se entender, mas o caminho é sempre o poder do convencimento. Hoje em dia, a goela abaixo não funciona mais, aliás, nunca funcionou, mas antes era o manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas hoje a gente precisa convencer, dá um pouco mais de trabalho, mas depois que convence, a coisa funciona e funciona muito melhor. Não precisa estar do lado mandando fazer, as coisas funcionam por si só, essa que é a verdade. O Edmar aqui, Sérgio, você está falando tudo, e é isso mesmo, quando eu sou o gestor, quando o seu gestor está com sintonia com o seu time, tudo flui, e é onde a equipe voa. Como que é o tema da aula de hoje? Construindo a sua equipe nos trilhos, é exatamente isso. Muito bem, vamos lá, o Fabiano, importante o propósito, o Cleiton, a cultura e a disciplina envolvem uma dualidade, é preciso ter pessoas que se encorajem com corpo e alma em um sistema coerente, e isso oferece às pessoas a liberdade e a responsabilidade do alinhamento. Muito bem, é isso mesmo. O Leandro colocando aqui, no caso seria ele entender a importância da tarefa que ele está realizando e o benefício do ângulo 360 graus que vai proporcionar a tarefa dele. Com certeza virá melhorias e simples tarefa dele como o entendimento.
é isso aí. Aí a pessoa entende o que ele está fazendo como algo importante, não como eu falei do parafusar e o Sérgio colocou do trocado trilho dormente, né? Tarefa braçal, e aí a pessoa vai achar que aquilo lá qualquer um faria. Então é importante a pessoa estar engajada, entender o quanto que aquilo é importante para o todo e quanto é importante para ele. O Márcio aqui, equipe engajada, entregas sólidas, conscientes, só alcançam se entenderem o propósito. É isso aí. Na hora que entende o propósito, flui, que flui tranquilo. O Edmar agradecendo, perfeitas colocações. O Leandro aqui, creio que a importância também é a parte motivacional da equipe para informar o time muito bom. Aquela famosa história da motivação e do banho. Dizem que motivação não dura muito tempo, um banho também não. Por isso, recomenda-se que seja diariamente. É isso aí. Mas motivação de verdade, Leandro, quem se motiva somos nós mesmos, né? A gente tem que mostrar o quanto que é importante a atividade. Motivação é aquilo que faz a pessoa levantar. O que faz a pessoa levantar e ir trabalhar? É só o dinheiro? Se for isso, é muito fácil dele não levantar no dia seguinte. O Adriano aqui, ó, tenho observado que falta uma gestão mais humanizada, não só focada em produzir, mas ter em mente que a origem para se ter uma empresa bem vista deve priorizar humano, as pessoas, claro que sim, com valorização do ambiente agradável, treinamento, liberdade, é exatamente isso, Adriano, assim que se constrói uma equipe com engajada no trabalho. O Fausto, elaborei 3 perguntas, mas aguardei o Sérgio falar. E o mesmo respondeu todas. Boa, Fausto, beleza. Gratidão. Se tiver mais alguma dúvida, ainda dá tempo. Está terminando, mas ainda dá tempo. Então, o Wesley já rapidinho já colocou aqui. Líder tem que caminhar na frente do grupo alinhado com os trilhos para evitar que as pessoas fiquem para trás na flambagem. Aí já foi mais técnico. Nos afundamentos. Sobe e desce, né? Na flambagem. É isso aí. Tá certo, né, Sérgio? Não falei bobagem, não. É isso mesmo, E flambagem. flambagem é quando o trilho se desloca do seu eixo natural, né? Geralmente por temperatura. É flambar mesmo. É Flambar. flambagem mesmo, Flambar. do metal mesmo. Torce. Então ele arqueia para o lado, assim, então, parceiro? Arqueia para um lado. lado, pô. É isso aí. Entendi. Mas pode ter também subida e descida, mas aí é mais difícil. Mas para o lado, quando você tem a linha, que você tem um negócio que chama alívio de tensão. Quando você tem um trilho muito comprido, soldado, você tem que soldar dentro de uma temperatura neutra para que ele não saia do seu lugar à medida que a variação de temperatura ocorra. Muito bem. Explicação técnica aí para todo mundo entender. Maravilha. E o Fabiano aqui. Se eu explicar mal, tem uns meninos aí que me puxam a orelha, viu? Boa. Boa. Quando penso no assunto discutido, sempre lembro de uma frase muito usada pelo Sérgio. Equipe engajada não só levanta paredes e sim constrói igreja. É exatamente isso, esse que é o ponto. Assim, as pessoas vão estar engajadas de verdade, vão estar ali conectadas com o propósito. Fala, Yoshida. E outra todo gestor, ele é praticamente um evangelizador, né? Ele está lá, né, doutrinando, fazendo o pessoal entender, evangelizando, né? Tá tentando fazer o pessoal entender o evangelho, né? Um processo que dura a vida inteira, né? Dura a vida inteira. É isso aí. Falando de trilhos, como você trilhou a sua trajetória para chegar aonde você está hoje, Sérgio? Do Adriano, mas. Uma pergunta boa. Geralmente, a gente vai e alguém nos inspira. Inspiração. A gente sempre se espelha em alguém. De vez em quando eu faço essa pergunta para alguém do meu time: quem te inspira? Você se espelha em quem? Muitos líderes vão passar pelas nossas carreiras. E será que passou algum perfeito? Mas quem te inspirou e quem me inspirou? Então, a inspiração é o seguinte: você se olhar para uma pessoa e falar assim: esse cara, ele tem algo de bom. Aí você trabalha com outro e fala assim: esse aqui tem também. E a gente buscar aquilo que há de bom em cada um e
desejar estar numa posição é uma construção, é um tijolinho por dia. Principalmente para quem começou muito do comecinho. Então, a gente vai colocando um tijolo, vai colocando outro. Geralmente, na época que eu comecei, os caras mais técnicos, melhores tecnicamente, é o que viravam líderes, viravam supervisores, que era o cara chegava até supervisor, gerente raramente chegava. Então, você tinha que se esforçar e trabalhar muito. Tem uma frase que diz o seguinte: o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então, é trabalho. Eu não acredito em outra coisa. E é Eu nunca todo vi dia, jabuti né? trepar em árvore. Se jabuti estiver em cima da árvore, alguém colocou ele lá. Então, assim, é aptidão e trabalho. E o jabuti vai cair. Pode ter certeza que ele vai cair. Na hora que ele começar a se mexer, ele vai cair. Então, para chegar lá, tem que ter uma base sólida, ter vontade. E aí, outro dia, a gente estava lá Outro dia eu estava assistindo uma palestra do Bernardinho. Nossa, fantástico também, né? Eu já tive uma palestra do Bernardinho quando ele foi campeão a primeira vez, uma palestra presencial, e outro dia nós tivemos uma palestra. Hoje está tudo igual nós estamos aqui, né? O Bernardinho estava lá, acho que na França, ele vai ser técnico da seleção francesa agora. Já está lá. Exatamente, exato. Já está lá. Ele vai ser técnico da seleção francesa. E ele falou um pouquinho do livro Legado, até coloquei esse livro no LinkedIn outro dia, do All Blacks. E eu senti o Bernardinho muito mais focado agora e mais centrado naquilo que ele quer. Porque ele era um pouco arrogante. Quando ele voltou campeão, ele era bem arrogante. Então, acho que humildade cabe em qualquer lugar, esforço, trabalho, porque as outras coisas, quando elas são muito fáceis, você consegue, eu acho que não deve ter o prazer e o sabor da conquista quando você faz com empenho e trabalho. E perde E para fácil isso também quando vem fácil, né? Então, a gente tem que ter essa determinação, tem que ser determinado naquilo que a gente quer. E, às vezes você chega num lugar que talvez você nem queria estar lá. Tem que analisar se você quer. Porque tem os ônus, tem os bônus, mas tem os ônus. Então, assim, é muito interessante isso, porque depois de uma certa fase, quando a gente começa a trabalhar com a gente tem uma responsabilidade com as pessoas. E o que mais faz... Cada vez maior, né, Pancieri? Cada vez maior. O que faz eu caminhar hoje é a responsabilidade que eu tenho com as pessoas. E muitas vezes, não é nem com quem a gente está trabalhando no momento. Com elas também, e muito. Mas muitas pessoas acreditam na gente pelo que a gente vem fazendo durante a nossa vida. Então, a gente não pode decepcioná-las. E buscar e querer depende do trabalho. Ou seja, também é um processo a vida toda construindo credibilidade, né? E credibilidade se constrói trabalhando, resolvendo problema, fazendo bem para as pessoas, né? E nunca com segundas intenções, sempre a intenção de desenvolver cada pessoa e desenvolver, né, toda a empresa, todo o ambiente onde nós estamos influenciando, né? O Cleito perguntou aí qual que é a minha definição de sucesso. Sucesso, eu acho que é botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Com aquilo que a gente fez e onde a gente está, dormir tranquilo, sem culpa. Eu prejudiquei a vida de alguém, eu sacaneei alguém, eu ferrei com a vida de alguém, porque nós temos poder disso quando a gente está em funções de liderança. Quando a gente está numa grande empresa, a gente pode, sim, atrapalhar a vida dos outros. Então, se a gente não tiver essa tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, não adianta estar com a conta cheia de dinheiro, nem estar sendo todo dia alguém colocando a gente em cima de um pedestal. Isso não é sucesso. Tem um professor do MBA um dia falou um negócio seguinte: a diferença de status e autorrealização, a da pirâmide. Status é quando a gente precisa, eu comprei essa caneta aqui, eu tenho que mostrar para o mundo que eu comprei uma caneta. E o mundo, comprei uma caneta. Eu tenho melhor... Autorrealização é aquela seguinte: eu estou fazendo para mim, eu me sinto bem com isso. E pronto.
eu digo que é o Ikigai, né? Que é alcançar a plenitude de vida, né? Fazer o que eu gosto, fazer o que eu uso minhas habilidades e ainda fazer o que o mundo precisa. E quando a gente consegue fazer tudo isso e ainda ter dignidade fazendo isso, não é só o salário, né, Pansieri? Não é só Não, o... o Yoshida complementou com o Ikigai, que é a, é a aura japonesa aí do negócio. Eu não tenho essas É, palavras tão bonitas, mas eu espero ter respondido. e- mas Ah, respondeu muito bem, claro que respondeu. o Ikigai tem outro significado também, Pansieri, que é essa questão de dormir, né, tranquilo todo dia, né? E a palavra em japonês é acordar feliz todo dia, né? Viver cada dia feliz, né? Exatamente. Maravilha. Gente, o papo tá maravilhoso. Eu sou o cara que estraga todo dia, né? Olha que estragar, o Edmar tá até dando risada. Fala, é mesmo, careca, filho da mãe, tá? Vai acabar com esse negócio, tava tão bom aqui. Mas, gente, já estouramos o tempo aqui, a gente já passou mais de 6 minutos aqui, já está com o tempo estourado. É um grande prazer sempre receber o Sérgio Pansieri aqui, Serginho querido. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas logo, logo a gente vai ter esse prazer. A gente se conheceu aí na pandemia, então foi só online. Logo, logo a gente vai ter o prazer de estar junto e poder trocar essas experiências, essas informações, essas ideias aí ao vivo, que é sempre muito mais legal ter contato, né? Finalmente estamos acabando esse troço aí, todo mundo vacinando. Se Deus quiser, a gente acaba com essa história logo menos, né? Então, Serginho, querido, suas considerações finais. Deixa uma mensagem bacana aí. Você que é um cara que sempre põe o povo para É, pensar, põe o povo para pensar mais um pouquinho aí. Vai lá. é, quem não assistiu a live de ontem, assistam lá, pega no YouTube do Michael falando do trabalho que ele fez lá em, como é que é, no México. Na Esses cidade dias do que México, isso. tivemos vários problemas lá no México, o Michael está lá no México, e ontem ele falou algumas coisas interessantes, porque quando a gente fala de equilibrar saúde, trabalho, família, espiritualidade e amigos, falar isso é fácil e bonito. Praticar isso é muito difícil. Em equilíbrio, né? Equilibrar. Pensa lá, os 5 pratos girando. Quando eu vejo aqueles caras no semáforo, eu falo assim, meu sonho de consumo é conseguir equilibrar essas 5 bolinhas no ar sem deixar cair, mas eu não tenho aptidão para isso. Então é o seguinte, vamos pensar os 5 pratos ali girando, 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 e a gente na loucura do dia a dia, a gente consegue fazer isso. Então, quando a gente vê alguém falando assim, eu trabalhei nesse processo aqui para ajudar, mas você percebe que a essência não é mostrar que está ajudando. A essência é entender a importância de para aquele outro que está lá em situação difícil. Então, isso é a essência do negócio. Então, a ajudar, ter gratidão, fazer o equilíbrio de família, trabalho, essas loucuras que a gente faz de estar aqui, estar ali, de estar acolá, para isso ser entendido e realmente, então, assim, equilibrar para mim hoje é a palavra complexa de eu me virar nela, mas que ela é super importante para todos nós. Maravilha. Gratidão, Serginho. Gratidão, Para parceiro. pensar, hein? Para deixar para o pessoal refletir, como sempre, o Sérgio deixa uma mensagem sensacional. Imensa gratidão. Deixa eu já aproveitar, como o Sérgio colocou, para o pessoal assistir, tanto no YouTube do Yoshida quanto no meu. Vocês podem acessar lá, pode procurar lá no YouTube, o canal do Eduardo Yoshida ou do André Borgomoni. Fiquem muito à vontade. Vai estar lá até dia 21. Tá? Vocês podem assistir todas as lives lá, vai estar lá tudo disponível para vocês até o dia 21, tá? Até semana que vem. Beleza? Yoshida, por gentileza, considerações finais. Vamos lá. Bom, primeiro, gratidão a todos que estão presentes aqui nesse horário, né, buscando conhecimento. Pessoal que já trabalhou bastante com Pansieri também, parabéns a vocês. Tem essa oportunidade de, né, estar junto com o Pansieri e formarem um grande time. Parabéns a todos. Gratidão também a todos os outros. Pansieri, prazer imenso, né, ter te conhecido e gratidão, né, por estar apoiando o nosso propósito de desenvolver pessoas. E para mim, desenvolver pessoas, pessoal,
é o caminho, né, de passar a vida toda nossa brilhando, inspirando pessoas. Como é que nós inspiramos pessoas? Através de mostrar para eles conhecimentos, né, distribuir conhecimento e valores, né, e através de fazer isso todo dia, né, fazer essa construção, né, de brilhar cada vez mais e transmitir cada vez mais brilho e ter pessoas que queiram brilhar cada vez mais e transmitir cada vez mais brilho. No fundo, pessoal, nós estamos mantendo todas as pessoas que carregaram esses conhecimentos e valores, estamos mantendo essas pessoas vivas, né? Então, o nosso trabalho não é para ter o melhor carro, o melhor cargo, não sei o quê. É porque nós estamos construindo uma sociedade melhor, onde as pessoas podem acordar todo dia felizes, podem ter dignidade, né, para se alimentar, né? Vocês viram o caso lá que o Pancieri comentou lá do México, das dificuldades, e não é só lá, né? No mundo inteiro tem dificuldades, crises, etc. E a gente tem que estar pronto para preparar as pessoas para estarem capazes, né, de sair dessas situações difíceis, né? E quando a pessoa está lá numa condição que não dá, a gente tem que conseguir enxergar que precisa ajudar, né? E não é ajudar para tirar uma selfie, ficar bonitinho na foto e falar que eu sou importante, mas ajudar de coração, isso é importantíssimo, né? E então, se cada um, né, que está aqui na sala começa a entender a importância, né, de adquirir conhecimento e valores e passar isso para frente, o propósito nosso, né, tá se concretizando, né? Gratidão a todos e conto com vocês nessa grande jornada. Gratidão, Yoshida, gratidão, Serginho, gratidão a cada um de vocês que estão aqui com a gente. Deixa eu só falar uma coisinha, tiveram algumas perguntas que a gente não conseguiu ler, eu vou passar tudo para o Sérgio, aí dar um encaminhamento aí, já que conhece boa parte do pessoal que está aí na sala, então a gente dá um encaminhamento aí para o Sérgio responde a vocês aí, desculpa, a gente não conseguiu ler todas, tá certo? Mas a nossa imensa gratidão a cada um de vocês que estão aqui dedicando o bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo, né? E no tempo livre de estar aí em casa, podia estar aí vendo televisão, fazendo nada, fazendo qualquer outra coisa, está aqui com a gente para aumentar um pouquinho o conhecimento, para receber um pouquinho de informação, trocar informação, que é sempre importante, isso torna cada um de vocês pessoas mais do que especiais, muito diferente da grande maioria, infelizmente, mas a gente chega lá, porque a grande maioria vai, em alguma forma, em algum momento, receber o conhecimento também, mas isso também depende de cada um de nós, né? E o nosso propósito é justamente esse, conseguir impactar o maior número de pessoas, para que essas pessoas também consigam impactar outras pessoas, e assim a gente consegue transformar esse país, porque a gente cria aí um grande exército, um grande grupo de transformadores que conseguem mudar, fazer diferente a cada dia, mudar o lugar que vive, mudar o lugar que trabalha, e assim a gente consegue o progresso, consegue mudar esse país e fazer desse país um lugar muito melhor para a gente viver, e principalmente a gente vai conseguir entregar para a próxima geração um mundo muito melhor para viver do que a gente recebeu da geração anterior. E por isso, por essa nossa imensa gratidão a cada um de vocês, todos os microfones abertos. Gratidão, gratidão, Pancieri. Gratidão a todos. Todo mundo de volta aqui na live. Gratidão, boa noite.